Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios do dia a dia de quem usa inteligência artificial, a sua famosa memória curta. E o segredo por trás disso se resume a duas palavrinhas: tokens e janelas de contexto. Preparados? Vamos lá! Quem nunca passou por isso, né? Começa uma conversa longa com um chatbot e lá pelo meio, parece que ele não faz a menor ideia do que foi dito no início. Ou então, ao tentar analisar um documento muito grande, a IA simplesmente se perde. Pois é, essa frustração é bem comum, mas o que parece um defeito, na verdade, é uma parte fundamental de como ela funciona. Então esse esquecimento não é um bug, não é um erro que precisa ser consertado. É uma característica de propósito da própria arquitetura dos modelos de linguagem. E tudo se resume àquelas duas palavras-chave: tokens e janela de contexto. Entender como elas funcionam vai mudar completamente o jeito de interagir com a IA. Para entender por que a IA esquece, a gente precisa primeiro entender como é que ela lê. E aqui está o segredo. Ela não pensa em palavras ou frases do mesmo jeito que a gente. Para um IA, tudo, absolutamente tudo, começa com uma coisinha chamada token. A diferença central é essa aqui. Enquanto nós, humanos, olhamos para um texto e vemos palavras, a IA enxerga a linguagem em pedacinhos, em unidades menores, que são os tokens. Ela não processa a palavra inteligência, por exemplo, como uma coisa só. Olha só como isso funciona na prática. Uma frase simples como inteligência artificial é incrível é toda quebrada. Repara como a palavra inteligência vira dois tokens: Inteli e gência. É assim que a IA enxerga o texto, não como palavras inteiras, mas como fragmento. Então, um token é uma unidade bem flexível. Às vezes é uma palavra curta, como é, outras vezes é só um pedaço de uma palavra mais longa. E como a gente vê aqui, até números, símbolos, pontuação, tudo isso é transformado em tokens. Basicamente, o texto todo é convertido nesses bloquinhos antes da IA sequer começar a processar. E aqui está um erro bem comum que muita gente comete: achar que uma palavra é sempre igual a um token. Mas não é bem assim. Essa relação de um para um é bem rara, ainda mais em idiomas como o português, que tem palavras mais compridas. Vamos ver uns exemplos práticos. Uma palavra simples, tipo casa, provavelmente vai ser um token só. Mas uma palavra mais complexa, como inteligência, pode virar 3 ou 4 tokens. E algo como um valor em dinheiro, cheio de símbolos e números. Isso se quebra em vários tokens. A média para o português é que cada palavra vire algo entre 1.3 e 1.6 tokens. Essa analogia do Lego é simplesmente perfeita. A IA não enxerga o castelo pronto, ela vê cada pecinha, cada tijolinho individual. E é essa abordagem que permite que ela processe qualquer tipo de linguagem, encontre padrões e, no fim das contas, consiga prever qual é o próximo tijolinho mais provável numa frase. Certo. Agora que a gente já entendeu os tijolinhos, os tokens, vamos ver onde eles são montados. E isso nos leva direto para o segundo conceito fundamental de hoje: a janela de contexto. Pensa nela como a memória de trabalho da IA. De forma bem simples, a janela de contexto é a memória RAM da inteligência artificial. É a quantidade máxima de tokens que ela consegue manter na cabeça ao mesmo tempo para poder entender uma conversa e dar uma resposta que faça sentido. Para visualizar isso melhor, vamos usar outra analogia. Pensa na janela de contexto como se fosse a mesa de trabalho da IA. Ela só consegue usar as informações e as ferramentas que estão ali, em cima da mesa. E o que é mais interessante é o que ocupa espaço nessa mesa. Não é só a última pergunta, não. Não. É tudo. A pergunta, a resposta da IA, todo o histórico da conversa até aquele ponto e até umas instruções do sistema que a gente nem vê. Tudo isso conta como tokens e ocupa um espaço precioso. E aqui vem o pulo do gato. Essa mesa tem um tamanho limitado. Quando ela fica cheia de tokens, para colocar uma informação nova, uma mais antiga tem que cair. E no exato momento em que uma informação cai da mesa, para a IA, ela simplesmente deixa de existir. Já era, esqueceu. E é super importante saber que nem toda a mesa é do mesmo tamanho. Alguns modelos, talvez mais antigos ou mais simples, têm uma janela de contexto do tamanho de um post-it, que só lembra algumas poucas frases. Já outros, mais avançados, têm a memória de um caderno inteiro, ou até de um disco rígido, capazes de processar livros de uma vez só. Então, como é que essas duas ideias, os tokens e a janela de contexto, se conectam com aquele problema lá do começo, o do esquecimento? Bom, é exatamente aqui que a mágica ou a frustração acontece.
Quando a mesa de trabalho transborda, a IA começa a descartar as informações mais antigas para dar espaço para as novas. E o resultado? Ela esquece o que foi dito no início da conversa, as respostas começam a perder o sentido e pode até parecer que ela está mudando de assunto do nada. Ela não está sendo teimosa, ela literalmente perdeu o contexto. Então, o ponto crucial é este. O esquecimento da IA não é um bug que precisa ser corrigido, é uma limitação física do modelo, uma característica fundamental do design dele. A memória de trabalho da IA é, por natureza, finita. Sabendo de tudo isso, como é que a gente usa esse conhecimento a nosso favor? Em vez de brigar com essa limitação, a gente pode aprender a trabalhar com ela. Vamos ver umas dicas práticas para ter conversas muito mais produtivas com a IA. Olha só, 4 estratégias bem simples. Primeiro, vá direto ao ponto. Menos enrolação significa mais espaço na mesa para o que realmente importa. Segundo, peça resumos. Numa conversa longa, um simples ok, resuma o que falamos até agora, já ajuda a manter o essencial na memória. Terceiro, quebre tarefas grandes em pedaços menores. E por fim, se alguma informação for crucial, repita. Reenvie esses dados para garantir que a IA não os esqueça. Para a gente amarrar tudo, essa frase aqui resume perfeitamente o que a gente viu. Tokens são a moeda da inteligência artificial, a janela de contexto é a sua memória temporária. É a forma mais clara de pensar nisso e nos leva para a nossa conclusão. No final das contas, entender esses conceitos muda tudo. A gente para de se frustrar, de brigar com a IA e começa a trabalhar de forma colaborativa com ela, de um jeito muito mais inteligente e eficaz. Fica a reflexão. Agora que as regras do jogo estão mais claras, como as próximas conversas com uma IA podem ser diferentes.